Olá, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de cotidiano, de coisas que nós vemos aí nessa vida que temos muito bem o que ver, né? Hoje, nesse século XXI, que vemos coisas que ficamos perplexas, né? Enfim, aí muitas coisas se vê e ficamos assim analisando, gente, pelo amor de Deus, viu? É, coisas assim no caso, por exemplo, de parentes ou até amigos, né, chegados que têm amigos que são como irmãos e tudo, mas a gente tem que saber colocar na mente da gente, por isso que é bom a gente estar sempre em contato com a palavra de Deus, que é o nossa bússola, nosso orientador, nos conduz e nos dá sabedoria para saber como resolver as coisas de melhor forma, porque no caso, por exemplo, um parente ou um amigo bem próximo comete um erro, e muitas das vezes a tendência de nós é o que? Queremos acobertarmos. Porque, né, é o nosso amigo, é o nosso parente, vamos botar panos quentes ali. Eu vejo muito isso em algumas famílias e muitas das vezes é até na nossa própria, com alguns parentes, que a gente fica olhando assim, perplexa, as pessoas acobertando erros que poderiam. Não é que a gente tem que ser, como é que se diz, testemunha de acusação de ninguém, o que a gente souber a respeito do outro, a gente está propagando, não, que cada um assuma os seus erros. A gente pode se colocar também, nem se colocar como acusação, muito menos como defesa, porque a partir do momento que a gente está defendendo um erro, nós estamos trazendo a responsabilidade daquele erro para a nossa vida também. Porque a partir do momento que eu sei que um amigo ou um parente, digamos, cometeu, vamos colocar aqui, ou um assalto, digamos, cometeu um assalto e lá, por exemplo, veio a ter uma vítima, alguém, um exemplo, né? Ou então cometeu um estupro. Eu sei que a pessoa foi responsável por aquele dano ali e tudo. Eu não preciso ser uma testemunha de acusação, eu fico simplesmente na minha. Mas a partir do momento que eu me levanto para ir lá, dar todo o respaldo para essa pessoa como testemunha de defesa, eu estou sujando minhas mãos de sangue também. Porque eu sei que a pessoa é errada e estou tirando dessa pessoa o direito de responder por aquele erro dele e ele se tornar uma pessoa melhor. Tanto para ele, como espiritualmente a alma dele ir se limpando, como até para a sociedade. Porque a partir do momento que eu estou acobertando um monstro, eu estou prejudicando a própria pessoa, que a alma dele, a tendência é se escurecer e ele vir se cada vez mais se colocar em situações precárias, porque a partir do momento que ele cometeu um, ficou ileso, cometeu dois e por aí vai e ainda tem quem defenda, a tendência dele é achar que a vida toda o diabo bota na cabeça dele, não, vai lá, já fez o primeiro, deu certo, porque agora não dá. E cada vez mais ele vai se arriscando, até, né, o momento que a hora dele chegar, porque nada nessa vida fica, né, assim, as pessoas vão fazendo mais uma hora, a resposta chega, nada, tudo tem o seu retorno, ninguém tem a dúvida. Então, eu vejo pessoas, parentes, muitas das vezes colocando panos quentes. Tem mães aí que muitas das vezes colocam panos quentes, sabe que o filho é errado, se ela não quer, não está se dizendo para ser uma testemunha de acusação, de chegar lá e terminar de piorar o que já está. Mas deixar que a justiça seja feita, porque a partir do momento que você não se coloca como defensora, uma hora a justiça vai ser feita, mas você tem que ver que pessoas, tanto parente como amigo, se colocam como testemunha de defesa em uma coisa que você vê que o outro é errado. Pode ser o nível de parentesco que seja, meu filho, o que for, errou, vai ter que
responder por aquele erro, até mesmo para ele se tornar uma pessoa melhor e até mesmo para que a alma dele possa ter o direito de amanhã ou depois, até ter direito a adentrar um purgatório para poder purificar as imundícies que não conseguiu ser purificada aqui na Terra, mas cada um tem que assumir os seus erros, por pior que seja, pelo maior nível de parentesco e grau sanguíneo que a gente tem que deixar cada um assumir seus erros. Agora, a gente não é obrigada, até mesmo porque não parte da natureza da gente estar acusando e a gente vai se sentir mal, a estar tirando pedra em cachorro morto, simplesmente a gente se coloca, entendeu? Nem como testemunha de acusação, porque a gente não vai se sentir bem, e também não se propor ao papel ridículo, imundo, porco, como eu vejo muita gente, de se colocar lá como testemunha de defesa, porque isso, porque aquilo, você vendo que o outro tá todo errado, você sabendo da criminalidade, do erro do outro, e simplesmente a pessoa não pensa nem na vítima, está pensando no, sabe, no criminoso, e não se coloca no lugar da vítima. Aí amanhã ou depois que essa pessoa começa a colher a amargura, por que será que eu estou colhendo que eu sou uma pessoa boa? Talvez você não seja uma pessoa de com suas próprias mãos ir lá e fazer o mal, mas você é daquele tipo que acoberta outras pessoas que vão lá e fazem, que se tornam acabando na mesma proporção de danos que está fazendo mal ao outro, de uma forma assim indireta, mas que a pessoa tem coparticipação, porque a partir do momento que eu sei que uma pessoa prejudicou o outro e eu vou me colocar como testemunha de defesa daquela pessoa que prejudicou o outro, eu estou sujando minhas mãos também. E amanhã ou depois eu vou responder por outras vítimas que venham a surgir desse meu comportamento aqui. Porque eu conheço pessoas que, digamos, até que seja, por exemplo, sabe que o parente ou amigo, digamos, por exemplo, até estrupou, digamos. Aí, ou então roubou. Aí essa pessoa vai com 4 pedras na mão defender aquele parente ou aquele amigo que se colocar como testemunha de defesa. Fique na sua. Você não quer ser de acusação, e eu concordo, eu também nunca vou ser testemunha de acusação de ninguém, eu fico na minha neutra, mas jamais, jamais eu vou ser. Se fosse para eu ser alguma coisa, eu seria de acusação. Mas jamais, porque eu sou digna de reconhecer os meus erros, não errei, me perdoe, meu Deus, e buscar meu purificamento de alma, minha salvação. E por pior que seja o nosso erro, quando a gente se arrepende do fundo da nossa alma, do nosso coração, a gente vai pagar aqui o erro que a gente tiver que pagar, e quando subir, a gente ainda tem direito a um purgatório ali para, né, purificar e tentar ver se ainda tem um direito a um lugar a um bom lugar, porque ao lugar do convívio dos eleitos a gente já perdeu, porque a gente mesmo quis, né, se ficar aqui sem buscar Deus profundamente, para Deus ir limpando e nos livrando das armadilhas que Satanás coloca todo dia. Satanás vem com um pratinho. Se a gente não estiver buscando, mergulhando em Deus, a gente cai, porque o mundo é materialista, o mundo é... Aí quando a gente vê, já está mergulhado num mundo de entorpecentes para poder sobreviver, para poder ser o bambambam, para poder se sentir vivo, e o diabo bota na mente que a eternidade é aqui, tira a certeza e o convicto das pessoas que a eternidade não é lá, é aqui. As pessoas mergulham numa onda de loucura aqui que se vê de tudo, enfim. Aí você vê essa loucura aí, né? Então, a gente não pode se deixar a se tomar por esse ênfase de é meu parente, é meu amigo, vou defender a unhas e dentes. Não, gente. Pode ser seu filho, o melhor amigo, seu pai, sua mãe, seu irmão, seja quem for. Cometer um erro, a gente tem que deixar a pessoa arcar com a responsabilidade do erro,
Porque a partir do momento que a gente se coloca como testemunha de defesa, a gente está trazendo aquela responsabilidade daquele crime que foi cometido para as nossas mãos também, como parcela de culpa nossa. Porque se a gente está defendendo e vir colocar uma pessoa dessa até como ilesa na sociedade novamente, e essas pessoas virem a cometer outros crimes, aqueles crimes que forem cometidos têm participação de quem defendeu, porque eu conheço casos que a pessoa cometeu erros e a própria família acobertou, blá blá blá, daqui a pouco a pessoa veio cometer outros erros no mesmo nível, e um erro que poderia já ter sido evitado se a família fosse não gostasse de acobertar erros e passar panos quentes, nem sanguinho, que é meu sangue, é meu parente, é meu amigo, vamos acobertar. Não, se a família tivesse sido uma pessoa genuína e chamasse, olha, isso aqui não condiz com condutas de pessoas normais. Família, tem família que cria os condopatas e, sabe, cria de forma que dá ênfase a ele crescer na sociedade, porque vê que aquela conduta não é uma conduta de pessoas normais, de pessoas que estão dentro do contexto do que é normal da sociedade, tá vendo que a pessoa está extrapolando o que é normal no convívio social e a pessoa está fingindo ali pelo parentesco que não está vendo, não chama o outro para uma conversa, olhe, este erro aqui é inadmissível. Se você não for o caso, que não for muito grave, mas se outro vier a acontecer, eu não me colocarei em defesa em nada, você vai pagar e vai pagar feio. Você vê que muitas das vezes a família não chama para conversar nada a respeito daquele erro, que tá vendo que o outro tá assim, endereçando naquele fundo de poço e a família não tenta resgatar. Eu conheço casos assim, que a família não tenta chamar o outro para a realidade, ver que ele está no caminho errado, que aquele caminho vai levar ele ao fundo do poço e que eu não vou fazer nada, eu não movo uma pena para lhe defender em nada, você vai amargar no fundo da amargura, porque eu não mexo uma palha para lhe defender. Aí você vê muitos casos assim que a família não tem coragem, ou até os amigos, de chamar o outro para a realidade. Tá vendo o outro no erro, ali conivente com o erro, fazendo o que não tá vendo, de conta que não tá vendo. Eu, se é minha família, está no meu convívio e eu tenho a direção, eu sou a mãe, eu chego e converso, olha, essa atitude sua aqui não é atitude de pessoa normal, não é atitude de convívio, é atitude de um condopata, de pessoas que tá fora do convívio, da realidade, não tem noção do que é certo e o que é errado dentro do contexto de uma sociedade, de uma família, saiu fora, eu chamo e converso com a pessoa. Eu não passo mão, como eu vejo muitas pessoas, eu conheço algumas pessoas, passa a mão, acoberta, finge que não tá vendo, querendo ver de frente, olhando de lado, para não se envolver no problema. E, por exemplo, ocorreu um erro, a pessoa finge, a responsável, uma mãe, por exemplo, tinha que chamar, abrir o jogo, lhe dizer, ó, se acontecer a segunda vez de um erro, eu não movo uma palha. Você, tô lhe chamando aqui agora, porque eu te amo e quem ama corrige. Tô lhe dizendo isso e que se acontecer alguma coisa a respeito desse assunto, você está só, porque eu não movo uma palha. Eu te amo, eu quero o seu bem, mas se você errar, você vai ter que amargar a responsabilidade do contexto, do que tá errado, você ter que pagar, até mesmo para você ser uma pessoa melhor e não dever nada à sociedade. E eu não estar com minhas mãos sujas, porque a partir do momento que você cometer um erro e eu acobertar, eu estou com as mãos sujas, tão sujas quanto você. Então, falta muito isso em muitas famílias aí. E contexto de amizade, as pessoas tirarem sua responsabilidade de se colocar como testemunha de defesa. Não se coloque como testemunha de acusação. Eu jamais vou me colocar. Mas como testemunha de defesa, eu não me coloco nem nível, de grau e parentesco nenhum. Nem do meu filho não errou, pague seu erro. Porque
ocorreu aquele que eu tô percebendo que a pessoa tá se inclinando para um caminho errado, eu chamo e converso. Esse caminho vai lhe levar ao fundo do poço e eu não vou mover uma palha para lhe defender nada. Aí, se amanhã ou depois a pessoa se encaminhar para aquele caminho e se ferrar, já avisado já está, para não dizer, porque ninguém vem me visitar, ninguém ficou do meu lado, porque avisado já foi. E aquilo ali também vai despertar nele a se quiser, pode despertar nele de dizer, olha, deixa eu me alertar aqui, porque se eu cometer esse erro aqui, eu não vou ter que me defesa. Mas você vê que cometeu o primeiro erro, a família botou paninhos quentes, a tendência vai ser vir outros e outros e outros, como eu já vi família cobertar coisas de erros dentro da família, de casos até de, sabe? De que você vê que a família poderia chamar, que tá vendo que a pessoa tá se inclinando, a família fica sem querer se indispor, a mãe não conversa no assunto, para não indispor o filhozinho, nem se indispor com o filho. Aí quando você vê aquele caso lá na frente, a pessoa repete de novo e essa pessoa tem a coragem de ir lá se colocar como testemunha de defesa, sabendo que a pessoa é errado. Essa pessoa não tem o caráter tão podre, tão contaminado da mão suja quanto essa pessoa que cometeu o erro tem, porque a partir do momento que ela já sabe que a inclinação do outro tá pro erro e ela fazendo de conta que não vê, ou ele, né, a amizade e família, fazendo de conta que não vê. O outro repete o erro lá na frente, a pessoa vai lá para tipo acobertar, é sinal que tem as mãos tão sujas quanto o criminoso, porque pode ser o nível de parentesco que tiver meu filho, eu vejo que meu filho que seja, eu vejo que tá se inclinando para o caminho do mal, eu chamo, vem cá, esse caminho aí vai lhe levar ao fundo do poço e você vai ficar lá, eu ainda boto a tampa. Porque eu não movo uma palha se você se ferrar nisso aí. Chame e falo. Aí é o contrário de muita gente que você vê, que eu conheço, que não fala a respeito do assunto e depois, quando o assunto é repetido lá na frente, ainda se coloca como testemunha de defesa, de botar panos quentes, blá blá blá. Eu sou daquelas que quando eu vejo que a coisa está se inclinando para que todos nós seres humanos temos a inclinação da carne. Então a gente tem que ver, quando a gente tem sabedoria que vê que a nossa carne está se inclinando por mal, a gente pode, se sair. Tem gente que não tem, vai lá e você vê que está se declinando. Nós, como pais, amigos, alguém que amamos, temos que chamar e falar, se você persistir nisso aí, você vai chegar num lugar aí do fundo e eu não vou descer lá com você. Você vai ficar lá só, eu só vou colocar a tampa. Entendeu? Então, falta muito isso em algumas famílias de chegar e conversar com o outro a respeito que aquela situação vai se inclinar e que ele não vai estar lá para segurar na mão, para poder ver até se dá um amp, um desperta no outro e ver que não vai ser acobertado. Mas muitos erros que acontecem também em família e no círculo de amizade são aqueles próprios que dizem que ama, que eu não sei que amor é esse de quem ama não pode. Amor não significa aceitar tudo, amor não significa acobertar erros, amor significa se levantar e colocar o dedo na ferida, jogar o ali para queimar a ferida, para se sarar, limpar e cicatrizar, porque onde tem imundície tem que ser lavada, limpa, e mesmo assim esses acobertamentos de coisas erradas, é aquela ferida que tá lá imunda e você fica tampando ali, você não vai lá e desbridar a ferida para sair toda a imundície e vir a se formar nova pele e tudo ficar, pode ficar aquela cicatrizinha lá daquele erro que foi cometido, mas você foi lá e desbridou. Aí a pessoa vai, tornar, não, acobertou, tampou aquela podridão lá, quando pensa que não, foi outra podridão maior lá na frente, e essa pessoa ainda tem coragem de ir lá botar panos quentes e não tem coragem de botar o dedo na ferida e limpar para aquela podridão ser sanada de todo uma vez só. Eu já vi casos de pessoas que tá vendo a inclinação do erro, não chama o outro para conversa, aí cometeu aquele erro não tão grave, pronto, tentou ali acobertar, né?
a tampar aquela ferida imunda, não desbridou, não limpou. Quando você pensa que não, lá na frente tem outra podridão maior, sendo que se talvez essa pessoa tivesse desbridado aqui, tivesse sarado, poderia ter uma cicatrizinha lá do erro passado, mas lá na frente não ia se repetir, não ia danificar o setor, não ia danificar, né, espaços maiores e não ia vir até prejudicar a própria pessoa. Mas por acobertamento e esses amores do diabo, que eu não quero esse amor, isso aí é amor do diabo, porque o amor de Deus é aquele amor que coloca o dedo na ferida, limpa, para que ela não apodreça outras áreas. Esse é o amor de Deus. Bota o dedo na ferida, tá doendo, tá, mas é para limpar aqui, para não vir apodrecer outras áreas e infectar e levar o corpo inteiro. Entendeu? Então tem esses amor de engano do diabo, que é o amor do acobertamento, de estar vendo o outro no erro e não quero me indispor com a pessoa, se fingindo que não vê, acobertando, botando um paninho quente, se saindo em testemunha de defesa, sabendo que o outro tá errado. Eu não concordo com isso. Tá errado, eu boto o dedo na ferida, eu limpo, eu me disponho. Porque eu me disponho, porque eu amo e amo com o amor de Deus, que quer ver o outro se limpar, ter a cicatriz, mas ser sarado. Agora esse amor de acobertar lá a ferida, quando vê que não apodreceu, foi tudo, e pereceu e perdeu tudo, e ainda essa pessoa vai junto. Porque a partir do momento que ela tá lá, ó, se fingindo que não tá vendo, acobertando erros, e atrás de um erro desse vem outros e outras vítimas sendo formadas dentro desse acobertamento dela cá, que poderia ter chamado, ter uma conversa séria, e a partir do momento que ela teve essa conversa séria, que se eu ver uma pessoa no erro, eu vou ter uma conversa séria, e a partir do momento que essa pessoa venha repetir esse erro, eu lavo minhas mãos, ó, e meu coração tá tranquilo, e minha consciência, durmo com minha consciência tranquila. Por quê? Porque nada em mim foi covarde. Porque a partir do momento que eu vi que estava no erro, eu cheguei lá e falei, ó, se vier a repetir isso aí, você se colocar no fundo do poço, eu boto a tampa. Eu não vou lhe resgatar. Eu boto a tampa. Entendeu? Então, este é o amor de Deus. Agora, aquele amor que vem pra cá, acobertando quando pensa que não, o outro tá na podridão maior, causando outras vítimas, outros danos, a pessoas ali se colocando o tempo todo como testemunha de defesa, de acobertamento. Você acha que uma pessoa dessa vai melhorar? Não vai. É uma pessoa que está se tornando pior, com aval dos tipos que se diz amigo, que se diz parente, entendeu? Porque quem ama não acoberta erros. Quem ama chama o outro para a realidade, chama o outro para consciência do que é o certo. Eu gosto muito de sempre estar buscando a palavra de Deus para estar me orientando, para ver como eu me conduzo, se é certo. É certo, meu Deus, um filho meu cometeu um erro aqui e eu estar acobertando e lá me colocar como testemunha de defesa. Não é certo, porque eu tenho que ver também, me colocar no lugar da vítima, entendeu? Então sempre busco na palavra. Deus não ficaria contente comigo de estar olhando, é meu sangue, eu tenho que defender, e o outro lá ficou prejudicado. Não, eu tenho que chamar o meu parente, ó, errou, colocar o dedo na ferida, desbridar para que essa ferida venha a ser sarada e não fique ali e apodreça total e venha causar outros danos com minha responsabilidade. Porque a partir do momento que eu sei do erro e eu fico calada e eu acobertando, eu tô dando, entendeu? ênfase àquela pessoa para vir cometer outros erros com meu aval, me fingindo, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa... Mas vá ver o que é que você está cobertando, não está se colocando no lado do outro que está sendo, né, sofrendo danos. Você só está olhando o seu lado, do seu parente, do seu sangue. Você não chega, não sacode e não coloca o outro para assumir a sua responsabilidade, até mesmo para ser melhor como pessoa e para ter o direito de adentrar um purgatório, para ir pelo menos para um lugar intermediário de um bom lugar. Não, tem gente que é pedra de tropeço, é amizade, é parentesco do diabo, porque só faz afundar o outro, porque aqueles acobertamentos, o outro vai achando que tem quem defenda, que tem quem bote panos quentes, então que ele tá ali acima da lei.
mas a lei chega para todo mundo. Como é que se diz, meu pai? O retorno vem, passe quantos anos vier, e chega também para essas pessoas que estão achando que pode acobertar os erros. Não. A gente, quando ama, a gente tem que botar o dedo na ferida, chamar o outro, ó, falar da realidade. Eu vou, Coríntios mesmo, Coríntios 6:12, o Senhor nos diz o quê? A liberdade sem responsabilidade é caminho para a ruína. Por exemplo, dar liberdade, né, ao filho, a um amigo de estar cometendo os erros e a gente sempre ali para estar tentando apaziguar, tentando acobertar, sem chamar e botar o dedo na ferida, é caminho que a gente está ajudando a jogar o outro na ruína. Então, eu vejo isso. Eu não me coloco como testemunha de defesa de ninguém. Pode ter o nível de parentesco, de grau de sangue que tiver. Eu não me coloco como testemunha de acusação que não é meu nível, acho chato e tudo. Mas jamais eu vou me colocar como uma testemunha de defesa de uma pessoa que eu sei que é culpada. Eu quero que ele, para se tornar uma pessoa melhor, para limpar a alma dele, ele vá lá e cumpra e responda pelo erro dele, e até mesmo para minhas mãos também serem limpas, eu não ter condenação de absolver uma pessoa que tem um erro, ou então botar panos quentes, essa pessoa vier cometer outros erros no mesmo nível do que cometeu por causa das minhas acobertações, os outros erros, as outras vítimas, eu tenho participação nisso. Porque se eu sabia que essa pessoa já tinha esse problema e eu finjo que não vejo e outras pessoas vêm ser a vítima e eu tô ali acobertando, eu também tenho culpa nisso. E essa pessoa vir a ser responsabilidade, porque uma hora a responsabilidade chega, aí você também tem responsabilidade nessas vítimas, que você poderia ter uma conversa com uma pessoa, de se ele se entrar em outra dessa, que você não tá com ele, que ele vai se achar só, não. Aí vai lá, coberta, o outro acha, eu tenho que minha coberta aqui, posso cometer outro. Vai lá, comete outro lá na frente e a pessoa continua. Eu não, eu chamo logo e explico, olha, esse caminho aqui não é certo, é um caminho que tá fora né, do contexto. Em Provérbios 28:13, o Senhor nos diz o quê? O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que as confesse, as deixas. Olha, assim, por exemplo, o que encobre os erros não prosperará, não andará em luz e terá as mãos sujas. Mas aqueles que permite que o outro confesse e, né, e deixa de lado dos erros, esses encontrará a misericórdia de Deus, que a partir do momento é uma coisa fora da normalidade, cometer um erro. Gente, assuma seu erro. Todo mundo é passivo de erro, o ser humano é passivo de erro. Fez seu erro, assuma, realmente eu errei, vou lá, paga o que tiver que pagar até mesmo para poder, a depender do nível do crime, do erro que foi cometido, para ver se a gente consegue purificar nossa alma e tem ainda direito, a depender do erro, tem direito a adentrar o convívio dos eleitos, a celestidade, né? Ou então, a depender do nível do erro, a gente tem direito a pagar aqui e adentrar um purgatório, quando partir dessa para outro, para ficar num lugar intermediário, não ir totalmente, para ter a segunda morte da alma, que a depender do nível que a gente cometeu o erro ou um crime aqui, a depender do nível, a gente pode ter salvação de ir para um lugar intermediário de um bom lugar, ou então a alma ser condenada que está tão escura, tão imunda, que não tem como virar um ser de luz. Aí morre, vira verme dos esgotos lá do inferno, porque não tenha dúvida que é isso que acontece. Ou a gente assume nossos erros, paga o que tiver que pagar, nos arrepende, a depender do nível do erro, podemos ter direito a irmos para o purgatório, adquirir um bom lugar, porque nossa alma não está tão escura, mas a depender do nosso nível de periculosidade aqui e de influência de levar outras pessoas
à negritude, do fundo do poço ao desvio do caminho de Deus e às trevas, a nossa alma está tão imunda que a gente não consegue virar um ser de luz. Lá sofre a segunda morte e vira o quê? Verme dos esgotos lá do inferno, do sanitário lá do inferno. Por quê? Porque a alma está tão imunda que não conseguiu adquirir uma luz. E muitas das vezes, essas amizades aí do diabo, esses amor do diabo, que eu quero a 1000 distância de mim, esses amor eu quero a quilômetros, esses amor do diabo eu quero bem longe de mim, amor de acobertamento, amor que passa a mão nos meus erros, eu quero bem longe de mim. Eu quero um amor que bota o dedo na minha ferida, ó. Limpa, desbida, vamos limpar aqui para sarar, curar, vai ficar lá uma cicatrizinha, mas eu quero o seu bem. Sua carne vai ser restaurada, limpa, do que cobrir a ferida imunda lá, quando vai ver, tá todo o corpo danificado. E essas amizades, esses parentes, essa família existe. Família que fica cobertando erros, quando você vê, tá lá, tudo apodreceu e ainda continua lá, tipo, se fingindo que nada está acontecendo, tentando botar panos limpos em cima da imundície, e se brincar ainda quer retornar essa pessoa com o mesmo erro para continuar cobertando outros e outros, sendo que as mãos dela tá contaminada do crime que o outro está cometendo com o cobertamento dela. Então, gente, a gente tem que esquecer o nível de parentesco de grau de família, de amizade que a gente tem, e saber que o outro, o amor da gente não é amor que tem que estar aceitando erros para dizer que ama, não. O amor da gente, a gente tem que colocar o dedo na ferida. Se é o nosso filho, chamar, olha esse caminho, seja o caminho que for, o caminho dos ilícitos, caminho né? Do estupro, da pedofilia, do que for, do assalto, do estelionato, do que for. O parente, o amigo, que você tem intimidade, é evidente que a partir do momento que a gente, né, se coloca como a testemunha de defesa de alguém, é porque você tem um vínculo de amizade que na linguagem diz você que é um amor, que eu quero bem longe de mim esse amor, bem longe mesmo. Mas existe desses amores aí. Então a gente tem que, eu busco em Deus, ó Deus, qual é? É meu filho? Eu vou defender mesmo estando errado? Não, as várias passagens na Bíblia diz. E o Provérbios 28:13, quem gosta de acobertar aí, né, amiguinho e família, nos erros, vá lá, procure buscar na Bíblia o que Deus diz isso. Além de você estar levando o outro para imundiçar a alma cada vez mais e vir até a se perder e sofrer a segunda morte, você também está contaminando sua mão de sangue e vai chegar a um ponto que você acha que você, eu não cometo porque você não foi lá com as próprias mãos e cometeu erro. Você acha que o simples fato de você defender quem está errado, você não cometeu nada. Cometeu sim, porque muitas daquelas defesas suas tá criando um monstro que está cometendo outros erros com aval seu. Porque se você se colocasse, ó, nem vou como testemunha de acusação, muito menos como defesa, porque eu sei que a pessoa tem os erros e ele tem que pagar para quê? Para purificar, limpar a alma dele, para ver se tem direito a um bom lugar, a uma segunda chance. Ou então, conforme a gente vai apoiando esses erros, as pessoas vão se escurecendo, daqui a pouco a alma está tão podre que sofre a segunda morte, não tem como ser um ser de luz, e na mesma proporção, quem está ali apaziguando vai, porque está se escurecendo, e cada erro que o outro for cometendo com aval, com acobertamento da pessoa, a gente tem participação naquilo também. Daqui a pouco a alma da gente está imunda, que chega lá, vai toda contente, achando que vai adentrar um lugar de luz, um convívio dos eleitos, e vai ter que ir para o purgatório para limpar aquelas imundícies por participação indireta nas imundícies do outro, dizendo que era amor. Amor, que Deus me livre de um amor desse. Deus me livre, sangue de Cristo tem poder, me livre de um amor desse aí, de acobertamento de erros meus. Se amor, porque se a partir do momento que a pessoa me chame, você tá errada, blá, blá, vai me criar um choque de realidade que eu vou dizer, vixe, mas se eu tô ali no erro e as pessoas estão como se fosse uma coisa normal, me acobertando, me botando um paninho quente para que, entendeu? Não me desperta, que a partir do momento que eu cometi um erro ali, até em família mesmo,
uma coisa que sai do convívio de pessoas normal. Porque o condopata, ele perde a realidade, né, do que é o certo e do que é errado. Começa a cometer erros. E muitas vezes a gente vê mesmo pedofilia em família que a família não quer aceitar. Outro dia mesmo, do próprio pai, né, que estava se aproveitando da filha no hospital e blá, mas o irmão da menina, a própria mãe, se fingindo que não quer acreditar por causa do falso amor também, né? Para não ter o desconforto, não ter a vergonha de passar por aquele vexame em família, tentando acobertar, tentando botar panos quentes. Digamos que acoberta e bote panos quentes, tá? Como essa pessoa já tem a doença né, do condopata, que é uma pessoa que vai para pedofilia, esse tipo de coisa, ou vai para vícios ilícitos, blá blá blá, já tem uma pessoa que não está muito ciente dos convívios sociais, do que é certo, foge, então já é tipo uma doença. Aí vem pra cá, a própria família ou amiga coberta, essa pessoa vai achar, não, que eu cometer aqui, eu vou ter que a minha coberta, eu posso cometer outros e outros e outros. Então essas pessoas que estão acobertando também estão indiretamente co-participante daquilo, e amanhã depois que partirem achando que eu sou uma pessoa boa, só faço bem, que chega lá, que cair no purgatório para poder limpar todas essas imundícias aí, pegar um lugar intermediário, e ainda vai, por quê? Porque eu estava, vai dizer até que estava na igreja, que muitos vão para a igreja, então dentro da igreja eu servia a Deus, e por que eu vim para o lugar intermediário? Porque você estava, meu amor, acobertando erros, tanto você estava empodrecendo a alma dessa pessoa que você está cobertando, como estava prejudicando outras pessoas por causa desse seu amor aí, de desmedido, de pensando em você, porque a partir do momento que a gente não quer sofrer os danos das responsabilidades de passar vergonha, disso, daquilo, a gente está pensando na gente, acobertando parente, dando em outras pessoas, e a gente não tá nem aí, a gente quer saber que a gente não quer passar vexame, a gente não quer se indispor com o parente, blá blá blá. Então, tudo isso aí a gente tem que ver, que tem que deixar Provérbios 28:13, tem que deixar quem comete seus erros assumir, tanto para a gente ficar com as mãos limpas e com nossas consciências tranquilas, deitar nossa cabeça no cada final da tarde no travesseiro e saber que nada em nós foi covarde, ter responsabilidade de saber o nível de grau que foi. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, Senhor, porque eu chamei a pessoa, conversei e findei. Se ele se envolveu lá, foi preso, isso, aquilo, eu não tenho obrigação nenhuma de ir visitar. Minha obrigação é ir visitar a pessoa que está num hospital, e num hospital porque foi uma fatalidade, ninguém, né? Foi uma fatalidade, ninguém pediu para adoecer ou isso e aquilo. Eu vou com maior satisfação. Uma pessoa que veio, né, a falecer, que é o percurso natural da vida, eu vou. Mas delegacia é uma opção minha, eu não tenho obrigação nenhuma de ir, porque delegacia tá lá quem procurou. Porque muitas das vezes errar é humano, uma vez, a depender do que foi cometido ali do erro, se envolveu numa briga no trânsito, blá blá blá, você pode ter ido lá e tudo. Mas tem coisas que errar, todo ser humano é passível de erro, a gente tem que tentar dar uma oportunidade, chamar a realidade, mas persistir no erro é uma escolha, e quem faz suas escolhas, eu não sou obrigada a aderir à escolha de ninguém. Quem está lá em suas, cometeu seus erros, eu avisei, porque eu sou dessas, eu boto o dedo em ferida, eu não passo mão na cabeça de ninguém para apoiar erro. Se uma pessoa for lá detido, e tenha certeza que se for meu parente, a depender do erro, eu posso, a primeira vez que eu não sabia do problema, se envolveu numa discussão, eu posso até a primeira vez ir lá, mas também chama a realidade, converso a respeito. Se houver outras vezes, que na caso é a escolha da pessoa, ele vai assumir o erro dele lá, sem minha presença, porque eu não acoberto erro de ninguém de grau nenhum de parentesco. Eu não sou de eu vou lá detonar, eu vou lá matar, eu vou pisar no cachorro morto, eu vou ser testemunha de acusação. Não, não sou.
mas sou também de me colocar como uma posição de dane-se, responda seus atos, que eu não vou sujar minhas mãos por você, nem colocar minha alma numa situação de ir para um lugar intermediário por causa de ninguém, de ninguém. Eu estou ali na luta todo dia, ó, brigando com Satanás, jogando os pratos dele, empurrando, me sacrificando, pagando meu preço para tentar limpar minha alma. Mesmo assim, ainda preciso ir para purgatório para limpar alguns erros, algumas imperfeições. Imagine se eu vou colocar minhas mãos total em erro de lá de fulaninho, acobertar, botando panos quentes, testemunha de defesa, prejudicando outras pessoas, me afundar no inferno por causa de ato de ninguém. Nananina. Quem fizer suas escolhas, faça sem o meu aval, sem o meu apoio, porque o que depender de mim, de eu ver o erro e chamar a pessoa para conversar e falar, ó, tá errado, se continuar e vier a se prejudicar, eu não me coloco, não entre em nada, entendeu? Então, é necessário que a gente procure estar sempre lendo a palavra e com um amor genuíno, um amor que seja capaz de botar o dedo na ferida e desbridar, para que a ferida venha sarar, fique a cicatriz lá, mas seja uma ferida limpa. Agora você colocar panos quentes, curativo numa ferida podre, que tá toda apodrecendo, porque pensar que não tá tudo contaminado, inclusive você. Comigo não. Então, gente, fica aí alerta. A pessoa tá errada, chame, converse, não coloque panos em erros e nem se coloque como testemunha de defesa, nem erro de ninguém, porque a partir do momento que você se coloca, você tá, ó, trazendo para sua mão, para sua vida, a responsabilidade daquele erro da pessoa para você também. Porque quantas não são as pessoas vítimas de erro de pessoas, digamos, até de uma coisa muito recorrente de família, de pedofilia. Muitas vezes a família, a mãe sabe, os parentes, os irmãos sabem que aquela pessoa já tem aquele desvio, aquela condopatia, que está agindo de acordo com o que não é normal na sociedade, né? Que é ver alguns casos, às vezes, na família e tudo. Não chama a pessoa para conversar, para não se dispor com o parente. É meu filho, nunca se dispor com o filho. Aí fica ali tipo conversando para não ter escândalo na família, mas ela já sabe que não é normal uma pessoa em família se colocar dessa forma. A família é um lugar que a gente tem que ter todo o respeito do mundo. A partir do momento que entre família falta esse respeito, essa pessoa já é um condopata que você sabe que vai ter problemas e outras pessoas lá na frente vão ser prejudicadas. Acobertou os problemas que vierem surgir lá na frente, você tem toda a responsabilidade e mãozinhas lá no sangue. Aí quando partir dessa para outra que tiver lá encrencado no segundo plano, por que eu estava na igreja? Por causa do seu amor de egoísmo que você estava pensando em você, que não quer se dispor. Então, gente, não seja testemunha de acusação de ninguém, mas também não seja testemunha de defesa de pessoas erradas, porque suas mãos vão estar sujas e amanhã ou depois, quando você partir, você vai ter que estar respondendo por coisas que diretamente você não participou, mas indiretamente você tem suas mãos sujas de sangue, sim, por não ter coragem de ter tido um amor genuíno e ter se colocado no lugar do outro e pensado, não, eu não vou me defender porque tem gente aí prejudicada e pode vir outras pessoas a virem ser prejudicadas pela minha atitude de comodismo, de amor, um amor que eu quero bem no quinto dos infernos para dentro esse amor. Eu quero pessoas que me chegam ó, tá errada, vamos lá, ou você muda, ou você vai ficar só. Não, eu quero pessoas que me amem dessa forma, que me colocam o dedo na ferida e faça sangrar para tirar toda aquela imundície e me colocam um curativo na ferida ali, para não vir abafar para depois, amanhã ou depois, estar no fundo do poço e nem aquela pessoa que diz tanto amor vai ter o suporte. Então acordem, olhem esses amores de vocês aí, entendeu? Amor do egoísmo, procure amar com se doar e não amar com egoísmo de pensando em si para não se indispor, para não a família não vier ficar em vergonha, para não se colocar em indisposição com o outro e vir acumulando mazelas que nem você amanhã ou depois quando sair
partir, vai saber que você tem essa responsabilidade. E se você for uma pessoa que pensa, você vai saber que você tem essa responsabilidade. Porque eu busco sempre na palavra, até lá, pergunto, oh, meu Deus, como eu ajo diante de erros que eu vejo que acontece muito em família, amigos, pode vir a ser com meu filho, Deus livre, meu pai, a todos nós, mas acontece, né? Principalmente se a gente tem família grande, sempre tem. Família tem do mais equilibrado ao perigoso, nocivo, enfim. Aí vou lendo na palavra, aí Deus vai orientando. Provérbios 28:13 é um capítulo muito bom que Deus nos fala, né? Pra gente não permitir e nem querer que as pessoas encubram os seus erros, as suas transgressões, porque o caminho vai ser de ruína, para as pessoas assumirem seus erros, confessar, pedir perdão a Deus, porque encontrará a misericórdia de Deus e vice-versa. Então, eu procuro estar sempre me limpando, buscando em Deus a cada dia, sabendo que as minhas inclinações da carne, a gente sabe qual é, sempre lutando, buscando. Você acha que eu vou me contaminar com quem está lá querendo se descambar pro caminho? Não, filho. Eu não respondo quando eu partir dessa para outra, eu respondo os meus erros. Mas erros que eu encaminhei, fui influência do mal, para as pessoas, para encaminhar, desencaminhar para o caminho do mal, dos vícios, de prostituição, de acobertamento de erro, não. Eu só participo de influenciar para o bem. E se eu amo e tenho um vínculo com a pessoa, eu chamo e converso. Olha, esse caminho não vai dar, é assim, assado. Se a pessoa se entrar lá, ela vai responder só. Não movo uma palha para acusar, muito menos para defender. Então é isso que eu quero deixar aí com esses amores de famílias, certos familiares e amigos aí, que acobertam, né, erros. Fiquem sabendo que quem acoberta também tem as mãos sujas, que amanhã ou depois, quando partir dessa para outra, vai ter a maravilhosa ou a vai ter, né, a surpresinha de saber como é que se diz, uma surpresinha desagradável de saber que tem as mãozinhas sujas lá nos crimes. Como eu nunca matei ninguém, eu nunca. Mas você acobertou, meu amado, porque se a partir do momento que você tivesse colocado o ponto final, você não fosse lá acobertar, botar pau no canto nessa pessoa, essa pessoa tinha sido já desde cedo tomado um choque de realidade e outros erros teriam sido evitados. Mas como você acobertou, essa pessoa ficou se achando que poderia se cometer outros e essas vítimas que vêm a surgir por o seu acobertamento é responsabilidade sua. Então fica aí o alerta para as pessoas que gostam de, né, tá defendendo as pessoas erradas, de defesas de errado já basta os advogados, mas eles ganham para isso e eles também se tiram por um pouco de não tenho nada a ver com isso, estou aqui só ganhando o meu. Aí a gente até já entende, mas uma pessoa que é parente, é amigo, acobertar erros, minha gente, se segure. Até esses advogados também vão responder, mas aí já é outra questão, mais que eles talvez consigam um lugar intermediáriozinho, que a culpa dele não é, né, focada como a responsabilidade que tem quem convive num ciclo de amizade, de parentesco, fica apoiando esses erros. Não é que a gente vai, qualquer erro do parente, a gente vai cair para cima, matando, acusando, não. Não é para nos colocarmos como testemunha de acusação, mas tampouco de defesa. A gente não pode estar defendendo, é meu sangue, é meu parente, eu vou lá, eu mato, eu morro sabendo que o outro está errado, não. A gente pode não partir para cima para acusar, para, né, e ir para cima com violência, com discriminação, com, sabe? Mas ficar de forma que chame o outro para conversar, já que você tem o amor, que você disse que tem esse amor para o outro. Chame para conversar, chame para a realidade. Porque amanhã ou depois que vier repetir aquele erro que você está avisando, você esteja com sua consciência tranquila, durma sabendo que nada em você foi covarde, que aquilo eu não estou indo visitar na cadeia, mas minha consciência está tranquila, durma aqui tranquila. Por quê? Porque eu avisei que isto ia acabar assim, eu não vou me contaminar por causa de ninguém. Coloco minha cabeça no travesseiro, durmo, sabendo que nada em mim foi covarde. E isso é o que a gente tem que fazer na vida, responder só pelos nossos atos e procurando nos melhorar a cada dia, cada um que responda pelos seus. Então fica a dica aí para familiazinha e amiguinhos que gostam de acobertar erro,
tenha certeza que suas mãozinhas estão sujas, meu amado e meu amigo. Não seja testemunha de acusação, mas também não seja testemunha de defesa de ninguém. Cada um que assuma suas responsabilidades, até mesmo para você não responder até pela impureza e a condenação de alma de ninguém. Forte abraço, até o próximo encontro.